O primeiro raio de sol se infiltrava pela janela da cozinha, iluminando levemente o rosto cansado de Helena. Com mãos trêmulas e marcadas pelos anos, ela tentava levantar um balde pesado de água. Aos 82 anos, cada movimento seu era uma luta silenciosa, mas não havia alternativa. Do batente da porta, Juliana, sua nora, a observava com um sorriso irônico, cruzando os braços. Ainda não terminou? Parece uma tartaruga, provocou, com a voz carregada de desprezo. E não adianta reclamar para o Carlos, hein? Sabe bem o que pode acontecer se tentar. As palavras de Juliana ecoaram na mente de Helena, que, lutando para manter a dignidade, se limitou a murmurar um quase acabei, enquanto forçava o corpo cansado. O coração de Helena apertou ao pensar em como sua vida havia mudado drasticamente. Fazia apenas um ano que seu filho Carlos, preocupado com sua recuperação após uma cirurgia de quadril, a havia convidado a morar com ele. Naquele momento, parecia a melhor solução. Mas agora, cada dia ao lado de Juliana era um pesadelo. Ao longe, o som das chaves na porta fez Juliana ajustar o semblante, e seu rosto, antes frio, logo se transformou em uma máscara de gentileza. Carlos entrou, e ela correu para recebê-lo com uma doçura exagerada, como se estivesse ansiosa pela presença dele. Querido, que bom que chegou cedo. Estávamos organizando o jantar, disse, trocando um olhar rápido com Helena, que observava a cena de longe, presa na cozinha e escondendo a tristeza. Como está minha mãe favorita? Carlos perguntou, aproximando-se de Helena para dar-lhe um beijo no rosto. Antes que ela pudesse responder, Juliana se adiantou. Amor, sua mãe está um pouco cansada. Eu falei para ela descansar, mas sabe como ela é teimosa. Quer ajudar em tudo. Carlos olhou para Helena com preocupação, e ela quis contar tudo, as ameaças, as horas de trabalho forçado, a humilhação. Mas o medo falou mais alto, e ela permaneceu em silêncio. Minha mãe, você realmente deveria pegar leve, comentou Carlos, despreocupado, enquanto Juliana sorria, satisfeita por sua atuação. Helena assentiu em silêncio, sentindo o mundo à sua volta se estreitar cada vez mais. Durante o jantar, Juliana se dedicava a reforçar sua narrativa com pequenas insinuações. Com uma falsa preocupação, comentou, hoje Helena parecia um pouco aborrecida. Disse que o almoço não estava bom, mas eu fiz o meu melhor. Tentando conter a indignação, Helena balbuciou uma defesa, mas sua voz não passava de um sussurro. Se você também acredita na força do amor e da união, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Histórias como essa merecem ser compartilhadas, então envie para alguém especial e ajude a espalhar essa mensagem de esperança. Viu? É sempre assim. Eu só quero que a gente viva em paz, mas nada parece agradá-la, Juliana disse, com uma lágrima teatral. Carlos, sem perceber a encenação, apertou a mão de sua esposa, consolando-a, enquanto Helena observava, impotente, com um nó na garganta. Como ele podia ser tão cego? Ao fim do jantar, Juliana se dirigiu a Helena, deixando claro que ela deveria levantar a mesa. E, por favor, lembre-se de que você não deve comentar sobre esse seu incômodos com o Carlos, murmurou, enquanto se aproximava dela. Mais tarde, Helena, já exausta, arrastou-se até seu quarto, as pernas mal conseguindo sustentá-la. Ela fechou a porta atrás de si e deixou as lágrimas caírem livres. Era aterrorizante perceber que, em sua própria casa, ela estava em uma prisão. Ela já havia pensado em contar a verdade para Carlos, mas o medo da reação de Juliana a impedia. Na manhã seguinte, enquanto Helena se esforçava para limpar o chão da cozinha, Daniela, uma vizinha atenciosa e de olhar observador, notou algo estranho. Observando pela janela, viu Helena esfregando o chão com dificuldade, enquanto Juliana a encarava com impaciência. Daniela franziu o senho. Ultimamente, havia percebido que Helena parecia mais frágil, quase uma sombra da mulher que costumava distribuir biscoitos para as crianças do bairro. Dona Helena, está tudo bem? Faz tempo que não vejo a senhora por aí, chamou Daniela, se aproximando da cerca. Antes que Helena pudesse responder, Juliana apareceu de repente. Minha sogra está ocupada, Daniela. Ela gosta de se manter ativa, sabe como é, respondeu Juliana, com um sorriso falso. Daniela percebeu os olhos baixos de Helena e os hematomas visíveis em seus braços. Eu fiz pão fresquinho. Dona Helena,
Por que não passa lá depois para um cafezinho? Juliana interrompeu. Hoje não, Daniela. Ela tem muito o que fazer por aqui. E, sem esperar por uma resposta, segurou o braço de Helena e a empurrou de volta para a cozinha. Antes de entrar, Helena lançou um olhar rápido para Daniela, cheio de tristeza e desespero. Daniela sentiu o coração apertar. Aquela troca de olhares a perturbou profundamente, e ela sabia que não poderia continuar ignorando o que via. Naquela noite, ao preparar a janta, Daniela não conseguia tirar a imagem de Helena da cabeça. Sendo assistente social, ela já havia lidado com casos de abuso, mas este era diferente, era alguém que ela conhecia e respeitava. Não posso fechar os olhos, murmurou para si mesma. Daniela começou a anotar em um caderno tudo o que havia testemunhado, as horas excessivas de trabalho, os olhares intimidadores de Juliana, o desgaste visível de Helena. Ela não sabia ainda como ajudaria, mas sabia que precisava fazer algo. Helena acordou naquela madrugada com o corpo dolorido e os olhos inchados de tanto chorar. Ao se levantar para preparar o café da manhã, sua mente voltava aos tempos em que era uma professora respeitada, uma mulher independente. Agora, se perguntava como havia permitido que as coisas chegassem a esse ponto. Helena, eu preciso que você esfregue o banheiro de novo. Está uma bagunça, ordenou Juliana, entrando na cozinha sem nem ao menos cumprimentá-la. Helena assentiu, engolindo a indignação, e seguiu em direção ao banheiro, onde passaria boa parte da manhã, até que Juliana estivesse satisfeita. Algumas horas depois, enquanto tentava organizar os pensamentos em meio ao trabalho, ouviu o som da campainha. Helena sentiu uma pontada de esperança, mas logo seu coração se apertou. Era Daniela, segurando uma bandeja com chá de camomila e um pão ainda quente. Dona Helena, vim fazer uma visita rápida, sussurrou Daniela, observando ao redor com cuidado. Juliana não estava por perto. Helena soltou o esfregão e foi ao encontro de Daniela no pequeno jardim da frente, um dos poucos lugares onde ainda podia respirar um pouco de ar fresco. Sentadas no banco de madeira, Daniela segurou as mãos de Helena entre as suas, com um toque de firmeza e conforto. Quero que saiba que não está sozinha. Tenho visto o que acontece aqui, disse, suavemente. Helena olhou para a porta da casa com medo, mas Daniela a tranquilizou. Eu vi o carro de Juliana no ginásio. Temos um tempinho. Helena sentiu as lágrimas virem à tona, mas respirou fundo. Não sei como cheguei até aqui, Daniela. É como se eu estivesse presa em um pesadelo do qual não consigo despertar. Eu entendo, Dona Helena, respondeu Daniela com um olhar preocupado, e vou te ajudar. Sou assistente social e conheço pessoas que podem fazer alguma coisa. Depois de ouvir o desabafo da amiga, Daniela teve uma ideia. Podemos instalar câmeras bem pequenas para registrar o que acontece aqui. Eu tenho acesso a alguns equipamentos no trabalho. Elas são quase invisíveis e ninguém perceberá. A princípio, Helena hesitou, temendo as possíveis consequências. E se Juliana descobrir? Ela me disse que poderia me mandar para um asilo, que me afastaria de Carlos. Daniela segurou a mão de Helena com firmeza. Ela não vai descobrir. Essas câmeras são praticamente invisíveis, e com as gravações, seu filho terá que acreditar no que vê. Pela primeira vez em meses, um vislumbre de esperança iluminou os olhos de Helena. No dia seguinte, Juliana saiu cedo para a aula de yoga, deixando Helena sozinha em casa. Não demorou muito para que Daniela aparecesse com uma pequena mochila contendo as câmeras escondidas. Temos cerca de 1h30. Vamos agir rápido, sussurrou Daniela enquanto instalava os dispositivos em pontos estratégicos. Uma câmera aqui, na cozinha, onde você trabalha a maior parte do tempo, explicou Daniela, posicionando o aparelho de modo que ficasse escondido entre os vasos de plantas artificiais de Juliana. Helena observava com curiosidade e uma ponta de medo. E outra na sala, escondida no suporte das cortinas, continuou Daniela, movendo-se rapidamente pela casa. Essa captura bem o lugar onde ela costuma te insultar quando ninguém está por perto. Cada câmera colocada representava uma chance de justiça. Quando Daniela terminou, elas ouviram o barulho do carro de Juliana voltando. Com os corações disparados, Daniela guardou as caixas vazias e se despediu de Helena rapidamente. Agora, lembre-se, haja normalmente e não mencione nada sobre isso. Confie em mim,
disse Daniela antes de sair pela porta dos fundos. Nos dias seguintes, Helena tentou manter a rotina como sempre, mas agora com uma faísca de esperança dentro dela. As câmeras seriam suas testemunhas, capturando as ameaças e o abuso. Ela ainda temia o que Juliana poderia fazer, mas a presença silenciosa das câmeras a tranquilizava. Dias depois, Juliana estava em casa, conferindo alguns documentos, quando notou algo fora do lugar. Uma das plantas na cozinha parecia ligeiramente deslocada, como se alguém a tivesse tocado. Ela se aproximou, desconfiada, e começou a mexer nas folhas. Foi então que sentiu um objeto estranho escondido ali. A frieza de Juliana se transformou em fúria contida. Então é assim, Helena, murmurou para si mesma. Ela andou pela casa, inspecionando cada canto até encontrar outra câmera escondida entre as cortinas da sala. Seu rosto se contorceu em uma expressão de ódio. Quando Helena entrou na cozinha, mal teve tempo de reagir antes que Juliana a segurasse pelo braço, apontando para uma das câmeras. Quem você pensa que é para me trair, sua velha inútil? Ameaçou, apertando o braço de Helena com força. Você e aquela sua amiga intrometida vão se arrepender amargamente. Helena tentou se soltar, mas o aperto de Juliana era firme. Eu não sabia de nada disso, mentiu Helena, mas sua voz tremeu, denunciando o medo. Juliana aproximou-se ainda mais, com o rosto a poucos centímetros do de Helena. Se eu descobrir que você anda contando algo a mais para o Carlos, vai desejar nunca ter saído daquele hospital. O som da porta se abrindo interrompeu o confronto. Carlos havia esquecido algo e voltado mais cedo do trabalho. Juliana soltou Helena e rapidamente retomou sua expressão doce, cumprimentando o marido como se nada tivesse acontecido. Helena ficou parada, tentando conter as lágrimas, enquanto Carlos a olhava, sem entender o motivo de tanto nervosismo em sua mãe. Juliana, com uma leve piscadela, passou por ela, deixando claro que aquela ameaça era apenas o começo. Naquela noite, Helena mal conseguiu dormir. A ameaça de Juliana ecoava em sua mente, transformando cada minuto em um pesadelo. Mesmo com o apoio de Daniela, a sensação de vulnerabilidade a consumia, especialmente agora que Juliana sabia sobre as câmeras. No dia seguinte, ao amanhecer, Daniela apareceu na porta de Helena com uma expressão preocupada. Ela já havia recebido uma mensagem alarmante de Helena na noite anterior, contando tudo. Precisamos ser mais cuidadosas, disse Daniela, entrando na casa. Ela descobriu tudo, sussurrou Helena com os olhos marejados. Ela ameaçou o Carlos. E também a você. Daniela segurou as mãos de Helena com firmeza. Isso só reforça o que precisamos fazer, dona Helena. Se ela está tão desesperada, significa que estamos mais perto da verdade. Antes que pudessem conversar mais, o celular de Daniela vibrou com uma mensagem de um contato. Ela o leu rapidamente, em seguida, olhou para Helena. Carlos está no trabalho agora. Vou até lá, ele precisa saber a verdade. Helena hesitou, temendo a reação de seu filho. Daniela, e se ele não acreditar em mim? Ela sabe como manipular as situações. Ele precisa ver as provas, Helena. E nós temos gravações suficientes. Ele não poderá negar o que os próprios olhos verão. Com uma última troca de olhares, Daniela saiu, determinada a contar tudo a Carlos. Naquela tarde, Carlos estava em sua sala, terminando de revisar alguns documentos, quando Daniela entrou apressadamente. A expressão no rosto dela era de urgência. Carlos, precisamos conversar. É sobre sua mãe e Juliana. Carlos ficou confuso, mas indicou para que ela se sentasse. O que aconteceu? Perguntou ele, tentando entender o motivo da tensão. Daniela colocou uma pequena unidade USB sobre a mesa. Antes de mais nada, quero que veja isso, disse Daniela, conectando o dispositivo ao computador de Carlos. Ela respirou fundo enquanto a primeira gravação começava a ser reproduzida na tela. A imagem mostrava Helena na cozinha, limpando o chão de joelhos enquanto Juliana a insultava com palavras duras. Em seguida, surgiam outras cenas, cada uma mais dolorosa do que a anterior. Ameaças, humilhações e gestos de desprezo. Carlos observava em silêncio, os olhos arregalados, enquanto a verdade se desenrolava diante dele. Isso não pode ser real, murmurou ele, levando as mãos à cabeça, incapaz de acreditar no que via. É real, Carlos.
Sua mãe tem suportado tudo isso, sozinha, por medo de perder você, disse Daniela, a voz firme. Ela sofreu em silêncio, acreditando que você nunca acreditaria nela. Carlos se levantou e caminhou até a janela, visivelmente abalado. Por que ela não me contou? Perguntou, mais para si mesmo do que para Daniela. Ela tentou, respondeu Daniela, mas Juliana sempre a intimidava. Além disso, ela é uma manipuladora experiente. Tudo isso foi planejado para parecer que Helena estava exagerando. E você? Você confiava nela. Carlos olhou para a tela do computador mais uma vez. Ela precisa pagar por isso. Enquanto isso, Juliana estava em casa, ansiosa e desconfiada. Ela sentia que algo estava prestes a acontecer. Andava de um lado para o outro, verificando cada canto da casa como se procurasse um sinal de traição. De repente, ela se lembrou de que Carlos chegaria mais cedo do trabalho naquele dia e começou a ensaiar as palavras que usaria para se justificar, caso ele confrontasse algo. Quando Carlos entrou, Juliana se aproximou dele com um sorriso fingido. Oi, meu amor. Como foi o trabalho hoje? Sua voz tinha um tom doce, mas Carlos olhava para ela com uma expressão diferente, algo que ela não conseguia decifrar. Juliana, precisamos conversar, disse ele, a voz tensa. Algo sério. Juliana sorriu, fingindo inocência. Claro, querido. Sobre o que você quer falar? Ele indicou para que se sentasse, sem tirar os olhos dela. Vi as gravações. Vi o que você fez com a minha mãe. Por um momento, a expressão de Juliana se desfez. A surpresa e o medo tomaram conta de seu rosto antes que ela rapidamente recuperasse a compostura. Querido, você não está entendendo. Sua mãe tem andado confusa. Eu só tentei ajudá-la. Carlos levantou a mão, interrompendo-a. Eu vi e ouvi tudo, Juliana. Todas as ameaças, todas as humilhações. Não há desculpa para o que você fez. Juliana tentou se aproximar, colocando a mão no ombro dele, mas Carlos se afastou, olhando-a com nojo. Você manipulou, mentiu e abusou da minha confiança. Eu não acredito que deixei isso acontecer debaixo do meu próprio teto. Por favor, Carlos, me escute. Sua mãe está exagerando. Ela tem feito isso para nos afastar. Você sabe como ela é, tentou Juliana, sem sucesso. Chega, gritou ele. Eu quero que você saia dessa casa. Hoje mesmo. Juliana percebeu que estava perdendo o controle da situação e decidiu jogar sua última carta. Você acha que ela não está mentindo? Que eu não sou vítima disso tudo? Mas Carlos apenas suspirou, exausto de todas as mentiras. Você não é a vítima aqui, Juliana. Eu vi tudo e não há como mudar isso. Furiosa, Juliana se levantou e saiu da casa, com passos duros, enquanto Carlos, desolado, caminhava até o quarto de Helena, onde ela estava escondida, esperando o desfecho da conversa. Filho, sussurrou Helena, os olhos cheios de lágrimas. Me desculpe por tudo isso. Ele a abraçou com força, sentindo o peso da culpa e do arrependimento. A culpa não é sua, mãe. Eu fui cego, mas nunca mais deixarei você passar por isso. A partir daquele momento, mãe e filho estavam determinados a reconstruir sua vida, longe das manipulações e abusos. Carlos sabia que, apesar da dor e das cicatrizes, o amor entre ele e Helena era mais forte do que qualquer mentira. Nos dias que se seguiram, Carlos e Helena começaram a reconstruir suas rotinas. Com o apoio de Daniela, eles montaram um dossiê completo com as provas coletadas. Carlos, decidido a buscar justiça, procurou um advogado e compartilhou cada detalhe, determinado a impedir que Juliana voltasse para suas vidas. Enquanto isso, Juliana planejava seu próximo movimento. Afastada da casa, ela não se conformava com a perda de controle e começou a procurar formas de reverter a situação. Seu ego ferido e o medo de perder os confortos que conquistara ao lado de Carlos a levaram a tomar medidas desesperadas. Uma tarde, enquanto revisava alguns documentos com o advogado, Carlos recebeu uma ligação de um número desconhecido. A voz do outro lado da linha era fria, cheia de ameaça. Acha que pode simplesmente me expulsar e ficar com tudo? Eu vou lutar por essa casa, Carlos. Isso está longe de acabar. Ele fechou os olhos, tentando manter a calma. Juliana, eu não vou discutir com você. Tenho provas do que você fez, e vou até o fim para garantir que pague por tudo.
Do outro lado, a risada dela soou amarga. Você acha que sou a única culpada? Quantas vezes deixei passar as críticas e humilhações da sua mãe para manter a paz? Quem realmente causou tudo isso foi ela. Minha mãe nunca mereceu o que você fez com ela, respondeu ele, a voz embargada de raiva. Eu vi as gravações, ouvi as ameaças. Isso é responsabilidade sua, e você vai arcar com as consequências. A ligação foi interrompida, mas a sensação de inquietude permaneceu. Carlos sabia que Juliana não desistiria facilmente, e ele estava certo. Ela começou a mover processos judiciais, usando qualquer argumento para permanecer com algum controle sobre o patrimônio de Carlos e Helena. Daniela, que estava presente em cada passo do processo, não esmorecia. Carlos, você tem o apoio da sua mãe, dos seus amigos, e agora também das autoridades. O passado dela, tudo que foi registrado nas gravações. Você está mais protegido do que imagina. Em uma noite, enquanto Helena tentava descansar, seu sono foi interrompido por um pesadelo. Ela sonhava que estava de volta na casa, sozinha, com Juliana observando com um olhar frio e desdenhoso. Acordou com o coração acelerado e foi até a cozinha, onde encontrou Carlos. Mãe, você está bem? Perguntou ele, notando sua expressão assustada. Eu só não consigo esquecer tudo que vivi ao lado daquela mulher, respondeu ela, segurando uma xícara de chá com as mãos trêmulas. Parece que ainda estou presa a tudo isso, como se fosse um pesadelo que nunca acaba. Carlos segurou a mão de sua mãe com carinho. Ela não vai mais nos machucar. Fiz a promessa de protegê-la, e é isso que vou fazer. Temos as provas, temos Daniela e o apoio de todos. Desta vez, ela não sairá impune. O processo avançava e, com a orientação do advogado, Carlos conseguiu avançar na recuperação da propriedade, provando a coerção que Juliana exercera sobre Helena. Além disso, as gravações se tornaram provas valiosas, revelando a verdadeira face de Juliana para a justiça. Mas, mesmo com todos os avanços, Juliana continuava a arquitetar formas de contornar a situação. Ela estava convencida de que, com a quantidade certa de mentiras e manipulação, conseguiria retomar o controle. Decidiu procurar antigos conhecidos de Carlos para plantar dúvidas e intrigas, tentando manipular a narrativa a seu favor. Um desses conhecidos, Marcos, recebeu a ligação de Juliana inesperadamente. Carlos não entende a situação. Você sabe como ele pode ser impulsivo. Só quero fazer as pazes e recuperar o que é meu por direito, mentiu ela, fazendo-se de vítima. No entanto, Marcos conhecia Carlos há anos e sabia o quanto ele se dedicava a cuidar da mãe. Juliana, Carlos sempre foi muito justo. Se ele está tomando essa decisão, é porque algo realmente grave aconteceu. Eu sugiro que aceite o que é justo e siga em frente, respondeu Marcos, recusando-se a ser manipulado. A rejeição deixou Juliana furiosa. Sem aliados, ela percebeu que, pouco a pouco, todos a estavam abandonando. Isolada e sem os recursos que antes controlava, começou a sentir a pressão das consequências de seus atos. Para ela, a queda parecia iminente. Enquanto isso, Carlos e Helena fortaleciam seus laços. Juntos, eles relembravam os momentos felizes da casa que agora lutavam para recuperar, e se apoiavam para superar os traumas que Juliana deixará. Para Helena, a presença constante de Carlos e a ajuda de Daniela a faziam sentir-se mais segura, apesar das memórias dolorosas. Em uma tarde ensolarada, Daniela apareceu na casa temporária onde Carlos e Helena estavam. Com um sorriso no rosto, trouxe boas notícias. Acabamos de receber uma notificação judicial. O juiz aceitou os argumentos e já está disposto a invalidar os documentos que Juliana fez Helena assinar. Ela não poderá mais reivindicar nada. Helena deixou escapar um suspiro de alívio, enquanto Carlos abraçava Daniela em gratidão. Finalmente, sentiam que a justiça estava a caminho. O julgamento se aproximava, e Juliana percebeu que seu plano estava desmoronando. As testemunhas, as provas de vídeo e a documentação a colocavam em uma posição vulnerável. Pela primeira vez, ela sentia o peso das ações que, por tanto tempo, acreditou que ficariam impunes. No tribunal, Daniela e Carlos se mantinham ao lado de Helena, prontos para enfrentar o capítulo final daquela história. E, ao olhar para sua mãe, Carlos sabia que, independente do resultado,
eles haviam saído mais fortes. O tribunal estava lotado no dia do julgamento, e Juliana finalmente enfrentaria todas as provas reunidas contra ela. As testemunhas foram chamadas, incluindo Daniela e outros vizinhos que haviam presenciado pequenos sinais de abuso. Carlos, ao lado da mãe, segurava firmemente sua mão, oferecendo todo o apoio. Quando foi a vez de Helena depor, sua voz tremeu um pouco no início, mas rapidamente se encheu de firmeza. Passei anos acreditando que o problema era eu, que talvez eu devesse ser mais compreensiva. Mas entendi que não há desculpa para o desrespeito e o abuso, afirmou, o olhar fixo em Juliana, que desviava os olhos, desconfortável. Daniela também se levantou para testemunhar, detalhando as gravações que haviam sido obtidas. Mostrou ao juiz as ameaças, os comentários cruéis e o desprezo de Juliana por Helena. A advogada de Juliana tentou questionar a validade das gravações, mas o juiz, já convencido da gravidade das acusações, permitiu que tudo fosse mantido nos autos. Essas evidências mostram claramente que a senhora Juliana abusou de sua posição para coagir, humilhar e ameaçar uma pessoa vulnerável, declarou o juiz, seu tom solene. A decisão final ainda seria dada, mas o rumo do julgamento já parecia claro. Enquanto isso, Carlos mantinha os olhos fixos em Juliana, lembrando-se de todos os momentos em que ela havia manipulado sua confiança, distorcido os fatos e tentado afastá-lo de sua mãe. Ele sabia que aquele julgamento não só representava justiça para Helena, mas também um ponto final na toxicidade que Juliana trazia para suas vidas. Ao término do julgamento, o juiz suspendeu a sessão para revisar as provas e anunciou que daria a sentença no dia seguinte. Carlos e Helena voltaram para casa exaustos, mas pela primeira vez em muito tempo, sentiam uma leveza no ar. Era como se, finalmente, pudessem respirar livres do peso que Juliana havia colocado sobre eles. Naquela noite, antes de dormir, Carlos conversou com a mãe. Estou tão orgulhoso de você, mãe, por ter tido a coragem de enfrentar tudo isso, mesmo depois de tudo que passou. Helena sorriu, emocionada. Eu também estou orgulhosa de você, meu filho. Você nunca desistiu de mim, mesmo quando eu mesma pensei que não merecia. Hoje sei que nosso amor é mais forte do que qualquer outra coisa. No dia seguinte, o tribunal estava novamente cheio. As pessoas presentes pareciam entender a importância daquela decisão, não só para Helena, mas para qualquer pessoa que já tivesse passado por uma situação semelhante. Juliana chegou acompanhada de seu advogado, tentando manter uma expressão fria e indiferente, mas Carlos podia ver que ela estava nervosa. O juiz entrou na sala e, após uma breve introdução, anunciou sua decisão. Com base nas provas apresentadas, julgo procedente o pedido de reversão da transferência de propriedade e anulo todos os documentos assinados sob coação. A senhora Juliana também enfrentará acusações por abuso e manipulação contra pessoa idosa. O alívio no rosto de Helena era evidente. Ela segurou a mão de Carlos, e ambos respiraram fundo, sentindo que, finalmente, a justiça havia sido feita. Juliana, por outro lado, não conseguiu manter sua fachada inabalável. Ao ouvir a sentença, seus olhos se encheram de fúria e frustração, mas ela nada poderia fazer naquele momento. Ao deixar o tribunal, ela lançou um olhar carregado de desprezo para Helena e Carlos, como se os culparem por sua queda. Daniela se aproximou de ambos e os abraçou. Agora acabou de verdade. Vocês conseguiram. Vocês venceram. Do lado de fora, alguns vizinhos que haviam ido para apoiar Helena se reuniram ao redor, celebrando discretamente a vitória dela. Era um momento de união, e todos pareciam compartilhar o sentimento de justiça que pairava no ar. Naquela noite, Helena voltou para sua casa. A luz que entrava pelas janelas, o jardim restaurado, tudo parecia mais vívido, mais acolhedor. Ela caminhou por cada cômodo, lembrando-se dos momentos de dor, mas sentindo-se renovada. Agora, aqueles mesmos espaços seriam preenchidos com paz e alegria novamente. Nos dias seguintes, com o apoio dos amigos e vizinhos, Helena começou a reorganizar sua vida. Carlos e Daniela a ajudaram a recuperar o ambiente da casa, colocando de volta cada detalhe que Juliana havia tentado apagar. Os vizinhos traziam lembranças, pequenas ajudas, oferecendo carinho e apoio para que ela se sentisse em casa. A comunidade parecia ter se unido em torno da história de Helena. Inspirados pela coragem dela e pelo desfecho positivo,
muitos começaram a se envolver em iniciativas para ajudar outras pessoas em situações de abuso ou vulnerabilidade. Carlos e Daniela participaram de reuniões, buscando maneiras de transformar a experiência de Helena em uma oportunidade para auxiliar outras famílias. Helena, por sua vez, se sentia mais forte e decidida do que nunca. O apoio que receberá e a vitória no tribunal a motivaram a retribuir de alguma forma. Em um evento comunitário, ela compartilhou sua história publicamente, incentivando outros a se defenderem e buscarem ajuda. No início, eu pensei que estava sozinha, que minha voz não importava, disse Helena, olhando para a pequena plateia reunida. Mas hoje vejo que o amor, a união e a justiça sempre vencem, e que nunca estamos realmente sozinhos. O público aplaudiu emocionado, enquanto Carlos observava sua mãe com admiração. Ele sabia que a jornada havia sido difícil, mas ver a força que ela ganhará com cada desafio era inspirador. Era uma nova fase para ambos, marcada por lições de coragem e resiliência. Naquela noite, enquanto descansavam na casa recém-recuperada, Carlos disse à mãe: "Esse é o começo de uma nova história para nós, mãe. Uma história de paz, respeito e amor." Helena sorriu e segurou a mão do filho. "Sim, meu querido. E tenho certeza de que será uma história muito feliz." O vento suave balançava as cortinas, trazendo um ar de renovação e esperança para aquela casa que agora era, mais do que nunca, um verdadeiro lar. Os dias que se seguiram à vitória de Helena no tribunal foram preenchidos por um sentimento de leveza e renovação. Carlos, ao ver sua mãe finalmente em paz, dedicou-se a ajudá-la a reconstruir cada detalhe de sua vida, começando pela casa. Juntos, eles reorganizaram os móveis, pintaram algumas paredes e colocaram novos detalhes para simbolizar esse novo capítulo. Daniela visitava Helena com frequência, e nas tardes que passavam juntas, ela compartilhava novas ideias para o centro comunitário. Inspirada pela coragem de Helena, Daniela propôs a criação de um grupo de apoio para idosos, onde pudessem falar abertamente sobre suas dificuldades e encontrar forças para enfrentar as adversidades. Este grupo pode ser um espaço seguro, onde cada um poderá contar sua história, assim como você contou a sua, Dona Helena, explicou Daniela. Helena sorriu, sentindo que poderia fazer parte de algo maior do que ela jamais havia imaginado. Ela sabia que sua experiência poderia, agora, ajudar outras pessoas a encontrarem coragem para enfrentar seus próprios desafios. Carlos também começou a se envolver ativamente no projeto, trabalhando com Daniela para reunir recursos e apoio para a nova iniciativa. Ele sabia que sua mãe não havia sido a única a sofrer em silêncio e estava determinado a fazer a diferença para outros que talvez estivessem enfrentando situações semelhantes. Um mês depois, o grupo de apoio foi oficialmente inaugurado. Na primeira reunião, Helena foi a convidada de honra e compartilhou sua jornada com os presentes. Cada palavra sua parecia trazer alívio e conforto àqueles que a ouviam, e ao terminar seu depoimento, vários idosos se aproximaram para agradecer-lhe por sua coragem. "Eu nunca pensei que tivesse forças para falar sobre o que passei", disse uma senhora emocionada. "Mas ao ouvir você, Dona Helena, sinto que talvez eu também possa encontrar uma maneira de superar tudo isso." Helena segurou a mão da senhora, compreendendo profundamente o peso que carregava. "Você não está sozinha", respondeu, olhando nos olhos dela. "Juntos, podemos nos fortalecer e encontrar um caminho para a paz." Enquanto a comunidade se unia em apoio aos idosos, Juliana enfrentava as consequências de suas ações. Durante o processo, novas provas surgiram que indicavam sua participação em outras fraudes e abusos financeiros, revelando que ela possuía um histórico longo de manipulação e coação. A sentença foi severa, e Juliana foi condenada a muitos anos de prisão, sem direito a recurso imediato. Ao receber a notícia, Carlos sentiu um misto de alívio e tristeza. Ele percebeu que, embora Juliana tivesse sido alguém que trouxe dor à sua vida, ele também aprenderá lições valiosas com aquela experiência. Agora, seu foco estava em construir uma vida de paz e amor ao lado da mãe e dos amigos que tanto haviam lhe apoiado. Em um final de tarde, enquanto tomavam café na varanda de casa, Carlos e Helena refletiam sobre tudo o que haviam passado. O sol se punha lentamente no horizonte, iluminando o jardim restaurado com uma luz dourada, e uma brisa suave trazia o perfume das flores que Helena tanto amava. "Lembra de como tudo começou, mãe?", perguntou Carlos, com um sorriso suave.
Lembro sim, respondeu Helena, olhando ao redor. No começo, eu pensava que jamais conseguiria superar tudo aquilo. Mas hoje vejo que cada passo, cada luta, me trouxe até este momento. E não poderia estar mais grata. Carlos a olhou com carinho e respondeu: eu aprendi tanto com você, mãe. Aprendi que a força vem de dentro, e que o amor é capaz de nos curar, mesmo nas situações mais difíceis. Enquanto conversavam, foram interrompidos por Daniela, que havia trazido uma novidade do centro comunitário. Conseguimos uma parceria com um grupo de voluntários para fazer visitas aos lares dos idosos da região, anunciou, animada. E sabe o que é mais interessante? Todos foram inspirados pela sua história, Dona Helena. Helena sentiu o coração se aquecer ao ouvir aquelas palavras. Saber que sua experiência agora servia de inspiração para outras pessoas era mais gratificante do que ela jamais poderia imaginar. É maravilhoso ver como, de uma situação de dor, conseguimos criar algo positivo para ajudar os outros, comentou. Nos meses que se seguiram, Helena se tornou uma presença constante no centro comunitário, participando ativamente dos encontros e motivando outros idosos a encontrarem sua voz. Ao seu lado, Carlos e Daniela trabalhavam para expandir o grupo, incluindo atividades de lazer, encontros culturais e palestras sobre direitos e proteção dos idosos. A história de Helena foi contada diversas vezes, tanto no bairro quanto em outras comunidades próximas. Pessoas que, antes, jamais teriam coragem de se manifestar agora encontravam nela um exemplo de resiliência. E ao lado dela, Carlos e Daniela seguiam fortalecendo o projeto, levando esperança e apoio a muitas outras famílias. Em um dia ensolarado, enquanto plantavam novas flores no jardim do centro comunitário, Carlos disse a Helena: você percebe como sua vida mudou a nossa e a de tantas pessoas, mãe? Ela sorriu, observando o movimento ao redor. Sim, percebo. E sou grata por cada momento. Tudo isso me mostrou que sempre podemos recomeçar, por mais difícil que a jornada pareça. Ao fim daquele dia, o grupo de idosos se reuniu para uma celebração simbólica, onde Helena foi homenageada por sua coragem. Emocionada, ela agradeceu, mas lembrou a todos que cada um deles tinha a mesma força e coragem para superar os desafios. Carlos, ao observar a cena, sentiu-se finalmente em paz. Ele sabia que aquela jornada havia transformado não só sua mãe, mas também a ele próprio, fazendo-o enxergar o valor da empatia, da união e da força que nasce da dor. Enquanto todos se despediam, Daniela sussurrou para ele: ainda temos muito trabalho pela frente, mas hoje, mais do que nunca, sei que estamos no caminho certo. Carlos assentiu, olhando para a mãe, agora rodeada de amigos e admiradores. Ele sabia que o futuro ainda reservava desafios, mas agora, mais forte e mais unido, ele e sua mãe estavam prontos para enfrentar qualquer coisa. Com o passar dos dias, o grupo de apoio se consolidou como uma verdadeira família para Helena e os outros participantes. Cada encontro era uma oportunidade de compartilhar experiências e encontrar consolo nas histórias uns dos outros. Carlos, que agora trabalhava como voluntário no centro comunitário, dedicava parte de seu tempo a ajudar Daniela a estruturar atividades de inclusão para os idosos. Ambos viam de perto como o projeto estava transformando vidas, incluindo a deles próprios. É incrível ver como algo tão simples como conversar pode fazer tanta diferença, comentou Carlos em uma reunião. Daniela assentiu, sorrindo, enquanto observava a interação entre os idosos. Para ela, o projeto não era apenas uma iniciativa profissional, mas uma missão de vida. Em um dia especial, o grupo organizou um evento de memória para os participantes, onde cada um trouxe objetos que simbolizavam momentos importantes de suas vidas. Helena trouxe uma foto de sua juventude, ao lado de Carlos ainda bebê, e compartilhou a alegria e os desafios que vivenciou enquanto criava. Esses momentos são os que me dão força para continuar, disse Helena, segurando a foto com carinho. Por mais que o tempo passe e as dificuldades venham, eles me lembram que o amor sempre foi o combustível da minha vida. Carlos, emocionado, observou os olhares de admiração dos outros membros para sua mãe. Ele sentia um orgulho imenso, não apenas pela coragem dela, mas por ver o quanto sua mãe inspirava outras pessoas a seguir em frente. No fim do evento, Daniela reuniu todos para uma conversa final e aproveitou para anunciar que o centro comunitário havia conseguido fundos para expandir o projeto. Vamos começar um programa de visitas domiciliares,
explicou ela. Queremos alcançar idosos que não têm condições de vir até aqui. Helena se emocionou com a notícia. Saber que outros idosos poderiam sentir o mesmo apoio que ela recebeu a motivava ainda mais. É uma bela iniciativa, Daniela disse, com os olhos brilhando. E tenho certeza de que faremos a diferença na vida de cada um deles. Nos dias que se seguiram, Helena e Carlos participaram ativamente das visitas domiciliares, ajudando a equipe a levar conforto e companhia para os idosos da região. Cada casa visitada trazia uma nova história, e Helena percebia que, em cada rosto, havia uma versão de si mesma, alguém que também lutava para ser ouvido e respeitado. Foi durante uma dessas visitas que Helena conheceu Dona Carmélia, uma senhora de 90 anos, que vivia sozinha desde a morte do marido. Carmélia abriu sua casa e seu coração para Helena, compartilhando lembranças e emoções que guardava para si há muito tempo. A solidão é uma coisa cruel, confidenciou Carmélia, segurando as mãos de Helena. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém para ouvir, para lembrar que ainda fazemos parte de algo. Helena segurou as mãos de Carmélia com ternura. Eu entendo perfeitamente, Dona Carmélia. E estou aqui para lhe lembrar que nunca está sozinha. Todos nós temos uns aos outros. Carlos, observando a cena, percebeu o impacto profundo que sua mãe causava nas pessoas. Ele sentia que sua mãe havia se tornado uma espécie de guia, alguém que, mesmo em meio à própria dor, era capaz de iluminar o caminho dos outros. Naquela noite, enquanto caminhavam de volta para casa, Carlos compartilhou um pensamento que vinha amadurecendo em sua mente. Mãe, já pensou em escrever um livro? Contar sua história, e a história dessas pessoas que estamos conhecendo? Tenho certeza de que ajudaria muita gente. Helena ficou surpresa com a ideia, mas logo um sorriso se formou em seus lábios. Nunca pensei nisso, mas talvez seja uma boa ideia. Afinal, se minha história pode dar força a outras pessoas, então é algo que vale a pena. Ao longo das semanas, Carlos e Daniela ajudaram Helena a organizar suas memórias e as histórias dos idosos que haviam conhecido. Era um processo emocionante, que trazia à tona sentimentos de superação e gratidão. E cada palavra escrita parecia fortalecer ainda mais os laços que uniam aquela comunidade. Enquanto o livro tomava forma, a notícia do projeto de apoio aos idosos se espalhava, atraindo a atenção até mesmo de outros bairros e de pessoas que desejavam replicar a iniciativa. O centro comunitário, agora com um número maior de voluntários, tornou-se um refúgio para quem buscava companhia e apoio emocional. Em uma tarde de domingo, Helena, Carlos e Daniela participaram de uma entrevista para uma rádio local. Eles compartilharam as conquistas e os desafios do projeto, e Helena, emocionada, falou sobre a importância de dar voz aos idosos. Por muito tempo, acreditei que minha história não importava, disse ela. Mas hoje entendo que cada uma de nossas vidas é valiosa e merece ser contada. E é isso que queremos trazer para todos os idosos que encontramos, a certeza de que suas vozes são importantes. O impacto da entrevista foi imediato. Helena recebeu mensagens e cartas de pessoas de todas as idades, algumas contando suas próprias histórias, outras agradecendo por dar esperança a tantos que, como ela, sentiam-se invisíveis. Nos dias que seguiram, o projeto cresceu ainda mais, e Helena passou a ser uma referência não só para o bairro, mas para a cidade. Cada vez mais idosos se aproximavam, buscando orientação e encontrando apoio em um espaço que, agora, transbordava de vida e solidariedade. Carlos, ao observar o movimento crescente, sentiu que sua própria vida também havia sido transformada. Ele compreendia que a jornada ao lado de sua mãe não era apenas sobre recuperação, mas sobre redescobrir o poder do amor e da empatia. Helena, que antes via a própria vida como uma sucessão de dores e perdas, agora a enxergava como uma trilha de superação e aprendizado. E a cada passo, ela se sentia mais fortalecida, mais próxima dos outros e de si mesma. Ao final de mais um encontro do grupo, Helena discursou emocionada: cada um de vocês é parte dessa jornada. Cada história compartilhada, cada palavra de apoio, são como pétalas de uma flor que desabrocha em meio às adversidades. E essa flor somos nós, juntos, lutando por uma vida melhor. As palavras de Helena ecoaram pelo salão, tocando cada pessoa presente. Naquele momento, todos se sentiram parte de algo maior, uma força coletiva que os unia e os fortalecia. Carlos, ao lado de sua mãe,
sentiu o coração transbordar de orgulho e gratidão. Ele sabia que a jornada ainda estava longe de terminar, mas também sabia que, com o amor e o apoio que tinham, poderiam superar qualquer obstáculo que a vida lhes apresentasse. Nos meses que seguiram, Helena e Carlos continuaram a fortalecer o grupo e expandir o projeto para acolher mais idosos e voluntários. O centro comunitário se transformou em um local vibrante, cheio de histórias, risos e lembranças compartilhadas. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu quando Helena foi convidada para palestrar em uma escola local. Os alunos, inicialmente curiosos sobre a presença da senhora de cabelos brancos e olhar sereno, logo foram conquistados pela sua história de superação. Helena contou sobre os desafios que enfrentou, sobre as dificuldades de envelhecer em uma sociedade que muitas vezes ignora a experiência e sabedoria dos mais velhos. Vocês também têm avós, talvez bisavós, que, como eu, carregam uma vida inteira de memórias e sentimentos, disse ela, olhando para os jovens. E muitas vezes, o que eles mais querem é alguém que os ouça, alguém que valorize o que tem a compartilhar. Ao final, muitos alunos foram até ela, alguns até emocionados, prometendo que dariam mais atenção aos seus avós e familiares. Para Helena, aquela foi uma das maiores vitórias de sua vida, saber que sua história estava inspirando as novas gerações. Após o evento, Carlos percebeu o impacto que sua mãe causava e sugeriu que ela começasse a falar em mais lugares. Mãe, você tem uma voz poderosa. Talvez pudesse ajudar ainda mais pessoas ao levar sua mensagem para além do bairro. Helena sorriu, ainda incrédula com a ideia. Nunca imaginei que teria tanto a dizer, meu filho. Mas se isso pode ajudar outros, estou disposta a tentar. Assim, Helena começou a participar de eventos locais, contando sua história e incentivando outras pessoas a valorizarem suas próprias trajetórias. Em cada palestra, ela fazia questão de mencionar o apoio que recebeu de sua comunidade, de seus amigos e principalmente, de Carlos, que sempre esteve ao seu lado. Enquanto isso, Daniela, cada vez mais dedicada ao projeto, propôs uma nova ideia, um programa de mentoria onde os idosos pudessem compartilhar seus conhecimentos com os mais jovens. Acredito que todos têm algo a ensinar, e nossos idosos são verdadeiras enciclopédias vivas, disse ela, entusiasmada. Helena foi uma das primeiras a se voluntariar como mentora. Em seu grupo, estavam jovens que queriam aprender sobre culinária caseira e sobre os valores da vida que muitas vezes não se encontram nos livros. Cozinhar é mais do que preparar alimentos, explicou Helena. É uma forma de expressar amor, de cuidar das pessoas que amamos. E, ao longo da vida, aprendi que a paciência e o carinho são os temperos mais importantes. O grupo de jovens ouviu atentamente, encantados com a sabedoria de Helena e com o modo como ela transformava pequenas lições em grandes ensinamentos. Com o passar dos meses, o projeto de mentoria se espalhou pela cidade, e mais idosos começaram a participar, compartilhando suas habilidades e conhecimentos com as novas gerações. Carlos, ao ver o entusiasmo de sua mãe e o impacto positivo que ela causava, sentia que aquele era um verdadeiro renascimento para Helena. Um dia, durante um desses encontros, Helena encontrou um jovem chamado Pedro, que parecia sempre distante e com um olhar triste. Ela se aproximou dele, com o jeito acolhedor de sempre, perguntou se ele gostaria de aprender algo em especial. Pedro hesitou, mas acabou confessando que sentia falta de alguém para conversar. Minha avó faleceu há pouco tempo, disse ele, com os olhos marejados. E sinto que nunca tive a chance de conhecê-la de verdade. Helena segurou a mão do jovem, e com carinho, disse, posso não ser sua avó, Pedro, mas estou aqui para ouvir o que você quiser compartilhar. E, talvez, eu possa lhe contar algumas histórias que te ajudem a sentir que a memória dela vive em você. A partir daquele dia, Pedro passou a frequentar as reuniões regularmente, encontrando em Helena uma espécie de avó adotiva. E, assim como ele, outros jovens também começaram a buscar no grupo um espaço seguro para dividir suas dúvidas, medos e alegrias. Helena se sentia realizada. Aquela era, sem dúvida, a fase mais gratificante de sua vida, onde ela podia ver o impacto de suas palavras e seu amor por cada pessoa ao seu redor. Num dia especial, o grupo organizou uma festa surpresa para Helena, como forma de agradecimento por tudo o que ela havia feito. Carlos, emocionado, tomou a palavra. Mãe, hoje todos nós queremos celebrar sua coragem e seu amor, que nos inspiraram e transformaram nossas vidas.
Helena, tomada de surpresa, sentiu as lágrimas encherem seus olhos enquanto olhava para os rostos que compunham sua nova família. Eu sou a grata aqui, disse ela, com a voz embargada. Vocês trouxeram vida e propósito para meus dias, e cada um de vocês ocupa um lugar especial no meu coração. O grupo aplaudiu calorosamente, e naquela noite, todos celebraram não apenas Helena, mas o vínculo que haviam construído ao longo daquele caminho. As paredes do centro comunitário ecoaram com risos e histórias, e Helena sabia que aquele era apenas o começo de uma longa jornada de amor e aprendizado. Naquela mesma semana, Helena recebeu uma carta de uma editora interessada em transformar sua história em um livro. A notícia se espalhou rapidamente pelo bairro, e todos estavam ansiosos para ler sobre a trajetória de superação que tanto inspirava a comunidade. Carlos, mais uma vez, estava ao seu lado, ajudando-a a organizar suas memórias e incentivando-a a compartilhar cada detalhe. O mundo precisa ouvir sua história, mãe. Ela pode mudar vidas, assim como mudou a minha. Assim, entre os encontros no centro comunitário e os momentos de escrita, Helena encontrou uma nova missão: deixar um legado, não apenas para sua comunidade, mas para todos que precisassem de uma voz amiga em suas próprias jornadas. Enquanto as páginas do livro tomavam forma, Helena compreendeu que a verdadeira riqueza estava nas conexões que havia construído. Sua história, cheia de altos e baixos, era agora uma fonte de esperança e inspiração para muitos. Na dedicatória do livro, Helena escreveu: aos que me ajudaram a reencontrar o brilho da vida, e a todos que, como eu, buscam uma nova chance para recomeçar. Que minhas palavras sejam luz em seus caminhos, assim como vocês foram no meu. E assim, a vida de Helena continuava, repleta de propósito e amor, mostrando que nunca é tarde demais para transformar a dor em força, e que cada capítulo, por mais difícil que seja, sempre nos leva a um novo começo. Com o lançamento do livro de Helena, intitulado Caminhos de Renascimento, a história dela se espalhou além da comunidade, tocando leitores em várias partes do país. Suas palavras sinceras e cheias de emoção ressoaram profundamente, especialmente com pessoas que, como ela, enfrentaram momentos difíceis e buscavam uma nova esperança. A primeira sessão de autógrafos aconteceu no centro comunitário, onde tudo começou. O salão estava repleto de vizinhos, amigos e novos rostos que conheceram Helena através de suas páginas. Carlos estava ao lado da mãe, observando com orgulho enquanto ela recebia cada pessoa com um sorriso, agradecendo a todos que a apoiaram em sua jornada. Daniela, ao lado deles, não conseguia conter a emoção ao ver Helena tão realizada. Sabe, Helena, ela disse, segurando gentilmente a mão da amiga, foi um privilégio fazer parte da sua história. E ver o impacto que suas palavras estão causando me faz acreditar ainda mais na importância de lutar pelos nossos idosos. Helena sorriu, apertando a mão de Daniela. Eu nunca teria chegado até aqui sem você, minha querida. E é por isso que este livro também é seu. Ele é de todos nós, de cada pessoa que me deu força e acreditou que ainda havia algo bom para viver. Enquanto autografava os livros e conversava com os visitantes, Helena se surpreendeu ao ver Pedro, o jovem com quem ela havia se conectado profundamente durante o programa de mentoria. Ele se aproximou, visivelmente emocionado, com um exemplar do livro nas mãos. Helena, disse ele com a voz embargada, quero que saiba que você mudou minha vida. A maneira como me ouviu e me aconselhou me ajudou a encontrar um propósito que eu achava que nunca teria. Obrigado por tudo. Ela tocou gentilmente no ombro de Pedro, seus olhos marejados. Você sempre teve um propósito, meu querido. Apenas precisava de alguém para lembrá-lo disso. E estou muito orgulhosa do jovem que você está se tornando. A sessão de autógrafos durou horas, e Helena não parecia cansada. Cada rosto, cada abraço, cada palavra de carinho era um lembrete do quão longe ela havia chegado. Quando a noite caiu, o salão estava repleto de energias positivas, e o centro comunitário vibrava com um espírito renovado. No dia seguinte, Carlos trouxe uma notícia emocionante. Mãe, a editora entrou em contato novamente. Eles querem que você vá a uma entrevista na TV para contar sua história ao país inteiro. Helena riu, surpresa e um pouco apreensiva. Eu na TV? Carlos, isso é um pouco demais para uma senhora como eu. Ele sorriu, segurando as mãos dela. Você é muito mais do que imagina, mãe.
Sua história precisa alcançar ainda mais pessoas. E eu estarei com você em cada passo, prometo. Dias depois, Helena se viu em um estúdio de TV, sentada ao lado do apresentador, sob luzes brilhantes e câmeras. Ela nunca imaginou que sua vida simples e cheia de lutas seria digna de tal reconhecimento. Quando o programa começou, o apresentador fez questão de destacar a trajetória inspiradora dela, convidando-a a contar como transformou a dor em força. Minha vida não foi fácil, começou Helena, a voz firme mas carregada de emoção. Mas eu descobri que mesmo nos dias mais sombrios, sempre há uma maneira de renascer. Não foi uma jornada que percorri sozinha. Cada pessoa que encontrei ao longo do caminho me deu um motivo para seguir em frente. Durante a entrevista, o apresentador trouxe mensagens de várias pessoas que foram tocadas pela história de Helena. Havia mensagens de jovens que, inspirados por ela, começaram a valorizar mais os avós e familiares idosos, e até de profissionais da saúde que decidiram adotar uma postura mais acolhedora com os pacientes mais velhos. Helena sentia o coração aquecer a cada palavra. Ela jamais imaginara que sua história pudesse provocar tantas mudanças. Acredito que todos nós temos uma missão, ela disse, com os olhos brilhando. E, se minha história serve para inspirar outras pessoas a dar mais amor e cuidado a quem já viveu tanto, então todo o meu sofrimento valeu a pena. Ao final da entrevista, o apresentador a presenteou com um buquê de flores, em homenagem à sua coragem e resiliência. Helena ficou tocada e, ao olhar para a câmera, fez questão de deixar uma mensagem especial, para todos que, como eu, sentem que já viveram mais do que podiam suportar. Saibam que ainda há muito para viver, muito para oferecer. Que nunca se sintam sozinhos, porque sempre há uma comunidade disposta a acolher e uma vida nova esperando para florescer. A entrevista foi um sucesso. As redes sociais foram tomadas por mensagens de apoio e histórias de pessoas que se sentiram inspiradas por Helena. Ela voltou para casa emocionada, sentindo que a vida ainda guardava surpresas e alegrias, mesmo em sua idade. Algumas semanas depois, Helena recebeu uma carta especial. Era um convite para palestrar em um evento internacional sobre resiliência e envelhecimento saudável. A princípio, ela achou que não poderia aceitar algo tão grandioso, mas Carlos e Daniela a incentivaram, dizendo que essa era mais uma oportunidade de compartilhar seu amor e esperança com o mundo. Eu sempre pensei que a vida ia ficando menor conforme envelhecemos, confessou Helena ao preparar seu discurso. Mas agora entendo que ela se expande de maneiras que nunca imaginamos. No evento, ela foi recebida com carinho e admiração por pessoas de várias partes do mundo. Ela contou sua história com humildade, enfatizando a importância do apoio comunitário e da valorização dos idosos. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de uma mão amiga e um coração disposto a ouvir, ela disse, enquanto a plateia escutava com atenção. A vida é um ciclo, e, quando cuidamos dos mais velhos, estamos plantando as sementes para um futuro melhor para todos. Ao final da palestra, Helena foi aplaudida de pé. Ela deixou o palco com lágrimas de gratidão, sentindo que seu coração estava mais leve e repleto de amor. Quando Helena voltou do evento, foi recebida por Carlos e Daniela no aeroporto. A viagem tinha sido transformadora, e ela ainda sentia o peso da emoção de cada aplauso, cada abraço, cada palavra de incentivo que recebeu. No caminho de volta para casa, ela refletia em silêncio, absorvendo o que viverá nos últimos meses. Carlos, ao perceber o olhar distante da mãe, perguntou: "Tudo bem, mãe? Você parece pensativa." Ela sorriu suavemente. "Só estou tentando compreender como a vida me trouxe até aqui, filho. Sinto como se o mundo tivesse se expandido ao meu redor de uma maneira que nunca imaginei. Nunca pensei que a minha história pudesse alcançar tantas pessoas. É porque você não só viveu essa história, mãe. Você transformou o seu sofrimento em uma inspiração para o mundo", respondeu Carlos, com uma voz cheia de orgulho. "É um exemplo do que o amor e a resiliência podem fazer." Helena assentiu, tocada pelas palavras do filho. Eles seguiram para casa em silêncio, mas um silêncio confortável, onde cada um parecia mergulhado em suas próprias reflexões. Ao chegarem, foram surpreendidos pelos vizinhos, que decoraram o jardim com luzes e flores para recebê-la. "Você é nossa heroína, Dona Helena", gritou Dona Rosa, segurando uma pequena faixa onde se lia: "Bem-vinda, Helena, nossa inspiração." Vários vizinhos se reuniram, aplaudindo e sorrindo,
demonstrando todo o carinho que tinham por ela. Helena mal podia conter as lágrimas. Era incrível pensar que, depois de tudo o que passou, ela não apenas encontrou forças para seguir em frente, mas também ajudou outras pessoas a fazerem o mesmo. Ao abraçar cada vizinho, ela sentia que aquela era a família que escolheu e que, de alguma forma, eles também a escolheram. Alguns dias depois, Helena decidiu que precisava retribuir a comunidade de alguma maneira. Reuniu Carlos, Daniela e alguns vizinhos para discutir uma ideia que vinha amadurecendo em seu coração. Eu estive pensando, começou ela, com uma voz decidida, que nossa comunidade precisa de um espaço onde as pessoas, especialmente os idosos, possam se sentir acolhidos, possam se expressar e encontrar apoio. Que tal criarmos um centro de convivência? Os olhos dos presentes brilharam de entusiasmo. A ideia de Helena era criar um local onde os idosos pudessem se reunir, compartilhar histórias, participar de atividades e, acima de tudo, sentir-se valorizados. Um espaço onde não se sentissem invisíveis, onde encontrassem suporte emocional e uma rede de amizade. Daniela se animou imediatamente. Eu posso ajudar a organizar, e podemos contar com o centro comunitário para nos apoiar. É uma ideia maravilhosa, Helena. Vamos ajudar a transformar esse sonho em realidade. E assim, eles começaram a trabalhar no projeto, reunindo recursos, organizando eventos e engajando toda a vizinhança. Carlos se encarregou da parte administrativa, enquanto Daniela coordenava as atividades. Os vizinhos se voluntariaram para ministrar aulas de artesanato, jardinagem e até culinária. O centro ganhou o nome de Recanto da Esperança, e a inauguração foi um evento marcante para a comunidade. Helena fez questão de agradecer a todos que ajudaram, ressaltando o poder da união e da solidariedade. Este centro, disse ela emocionada durante o discurso de inauguração, não é apenas um espaço físico. É um lugar onde cada pessoa é acolhida com amor, onde histórias de vida são compartilhadas e onde cada um se sente valorizado. Todos nós merecemos um recanto de esperança. Os olhos de Helena brilhavam enquanto via o local se enchendo de vida. Os sorrisos, as risadas, as conversas animadas ecoavam pelo salão, dando sentido a cada dificuldade que enfrentou. Ali, ela sabia, estava o verdadeiro significado de sua jornada: transformar dor em algo que pudesse iluminar a vida de outras pessoas. Alguns meses depois, o Recanto da Esperança se consolidou como um ponto de referência na comunidade. Era comum ver os idosos frequentando o espaço com alegria, ansiosos pelas atividades diárias e pelas novas amizades que faziam ali. Helena se tornará uma espécie de mentora para muitos, uma inspiração constante para aqueles que também buscavam recomeçar. Carlos, que sempre se preocupou com a felicidade da mãe, sentia-se realizado. Ver Helena feliz, rodeada de pessoas que a valorizavam e que a consideravam uma verdadeira líder, era tudo o que ele sempre desejou. Esse lugar é uma bênção, mãe, disse ele certo dia, enquanto tomavam café juntos no jardim do centro. Você transformou vidas, e tenho certeza de que a vovó, lá de cima, está orgulhosa de você. Helena sorriu, com uma expressão de paz. Sabe, filho, eu finalmente encontrei o meu propósito. Tudo o que passei, cada lágrima, cada sofrimento, tudo me trouxe até aqui. E agora eu sei que estou exatamente onde devo estar. O Recanto da Esperança continuou crescendo, recebendo visitas de outras comunidades, que vinham conhecer o projeto para replicá-lo em outras regiões. Helena recebia cada um com alegria, compartilhando sua história e mostrando que, independentemente da idade, todos nós temos o poder de recomeçar. Daniela e Carlos se tornaram grandes aliados, ajudando a expandir o projeto e a levar a mensagem de Helena a outros lugares. Em pouco tempo, Helena e seu centro se tornaram referências para outros que queriam oferecer um espaço de acolhimento para a terceira idade. Em uma manhã ensolarada, Helena recebeu uma carta da prefeitura, convidando-a para uma cerimônia onde receberia uma homenagem por sua contribuição à comunidade. Ela ficou surpresa e emocionada, pois nunca imaginou que sua vida simples pudesse ter um impacto tão significativo. No dia da cerimônia, o auditório estava repleto de pessoas, incluindo os idosos do Recanto da Esperança, seus vizinhos e amigos. Quando chamaram seu nome, Helena subiu ao palco, recebendo aplausos calorosos de todos os presentes. Com o coração cheio de gratidão, ela segurou o microfone e disse, com voz firme:
Este reconhecimento é de cada um de vocês, que me ajudaram a transformar um sonho em realidade. É a prova de que, juntos, somos mais fortes. E que sempre há um novo começo, mesmo quando parece que tudo está perdido. Helena foi aplaudida de pé, e naquele momento, sentiu-se plenamente realizada. Ela sabia que sua jornada de dor e resiliência havia finalmente encontrado um propósito, e que seu legado viveria nas histórias e nos corações de todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Após a cerimônia, Helena retornou ao Recanto da Esperança, onde os amigos e vizinhos haviam organizado uma pequena recepção surpresa em sua homenagem. O local estava decorado com flores e cartazes feitos pelas próprias mãos dos frequentadores do centro. Havia risos, abraços e uma sensação de pertencimento que tornava aquele momento ainda mais especial. Carlos, que estava visivelmente emocionado, fez um brinde para a mãe. A você, mãe, que nos ensinou que sempre é possível recomeçar, e que o verdadeiro poder está na bondade e na resiliência. Obrigado por ser nosso exemplo. Helena sorriu e olhou ao redor, percebendo o impacto que o Recanto da Esperança havia tido na vida de tantas pessoas. Ali estavam homens e mulheres que, assim como ela, haviam enfrentado suas próprias batalhas, mas que, graças ao centro, encontraram um novo sentido para suas vidas. Dona Rosa, a vizinha que sempre apoiara Helena, tomou a palavra em seguida. Helena, você é a prova viva de que não importa a idade ou as dificuldades, sempre há um caminho para a felicidade. Este lugar é a sua marca no mundo, e todos nós somos abençoados por fazer parte dessa história. Com o tempo, o Recanto da Esperança começou a receber reconhecimento de fora da comunidade. Repórteres, organizações e até representantes de outras cidades vinham conhecer o projeto e conversar com Helena para entender como ela havia transformado um simples espaço de convivência em um verdadeiro símbolo de renascimento e união. Certo dia, um jovem jornalista que cobria a história para um jornal local perguntou a Helena: o que você diria para outras pessoas que estão passando por dificuldades e pensam em desistir? Ela refletiu por um momento antes de responder, com uma calma que só a experiência de vida pode trazer. Eu diria para nunca subestimarem o poder de um recomeço. Não importa o quão sombrio o presente possa parecer, sempre existe uma luz no final. Às vezes, ela está nas pequenas coisas, nas pessoas que nos rodeiam, e, principalmente, em nós mesmos. O jornalista ficou visivelmente tocado pelas palavras dela e agradeceu. Helena percebeu que, mesmo sem querer, havia se tornado uma inspiração para muitas pessoas que buscavam força para seguir em frente. À medida que o centro crescia, a amizade entre Helena, Daniela e Carlos se fortalecia ainda mais. Daniela, que agora era vista como parte da família, estava ao lado de Helena em todas as decisões e atividades do Recanto da Esperança. Juntas, as duas mulheres eram como pilares que sustentavam o espaço e que incentivavam cada pessoa que passava por ali. Em uma tarde tranquila, enquanto tomavam chá no jardim do centro, Daniela olhou para Helena e comentou: sabe, Dona Helena, a senhora não tem ideia do impacto que causou em minha vida. O seu exemplo de coragem e perseverança me fez perceber o quanto eu quero ajudar mais pessoas. Helena sorriu e apertou a mão de Daniela. E eu não teria conseguido sem você, minha querida. Você foi como uma luz que apareceu no momento em que eu mais precisei. Agora somos nós duas que levamos essa missão adiante. Carlos, que estava ouvindo a conversa, sorriu e se juntou a elas. Vocês são incríveis. Esse centro é um milagre, e vocês são a alma dele. Não há dúvida de que ainda farão muito mais pelo mundo. Poucos meses depois, Helena recebeu uma notícia inesperada. Uma grande organização humanitária, que havia ouvido falar sobre o Recanto da Esperança, ofereceu um financiamento para que ela pudesse expandir o projeto para outras cidades. A proposta incluía a criação de novos centros baseados no modelo de Helena, onde idosos de diferentes comunidades poderiam encontrar apoio e novas amizades. Ao receber a notícia, Helena sentiu-se emocionada e, ao mesmo tempo, um pouco apreensiva. A ideia de expandir o Recanto da Esperança era encantadora, mas ela sabia que seria uma grande responsabilidade. Ela reuniu Carlos e Daniela para discutir a proposta. Eu sei que é uma oportunidade incrível, começou ela, mas isso também significa muito trabalho. E tenho medo de que o centro perca o toque especial que conquistamos aqui. Daniela tranquilizou. Dona Helena, cada centro será único,
mas o espírito de amor e solidariedade que você construiu aqui será a base para todos eles. E nós estaremos com você em cada passo do caminho. Carlos concordou. Esse é o seu legado, mãe. É a chance de espalhar o que você construiu aqui para o mundo. Com o apoio de Carlos, Daniela e de toda a comunidade, Helena aceitou a proposta e deu início ao projeto de expansão do Recanto da Esperança. Nos meses seguintes, ela viajou para várias cidades, compartilhando sua história e inspirando outros a criarem espaços de acolhimento e amor para a terceira idade. Cada novo centro inaugurado era uma celebração, e Helena fazia questão de estar presente em todos, oferecendo palavras de apoio e esperança para aqueles que chegavam. Cada espaço carregava uma placa com a inscrição: Recanto da Esperança, onde o amor transforma e a união renasce. O projeto logo ganhou notoriedade, e Helena passou a ser reconhecida em diversas partes do país. Sua história era contada em jornais, programas de televisão e até em livros. Mas, para ela, o maior prêmio era ver as pessoas encontrando um lar, um lugar onde eram ouvidas e acolhidas. Anos depois, já com o Recanto da Esperança consolidado em várias cidades, Helena sentava-se em seu jardim, observando as rosas que cultivava com tanto carinho. Ao seu lado, Carlos e Daniela, agora como gestores de uma rede de centros de convivência que impactavam vidas diariamente, compartilhavam com ela as novidades. Mãe, começou Carlos, você começou tudo isso com um simples sonho, e hoje é uma missão que toca tantas vidas. Todos que entram em um dos centros sabem que estão pisando em solo de amor, criado por alguém que teve coragem de recomeçar. Helena sorriu e respondeu: a vida é como essas rosas, meu filho. Algumas vezes, passamos por tempestades e somos maltratados, mas, com amor e cuidado, florescemos novamente, prontos para mostrar ao mundo nossa beleza. Carlos e Daniela sorriram, inspirados pela serenidade e pela sabedoria que Helena transmitia. E assim, cercada de flores e de amor, Helena continuou sendo um farol de esperança para todos que tiveram o privilégio de conhecer sua história. Com o passar dos anos, Helena se tornou uma figura querida em toda a região. Os centros do Recanto da Esperança prosperavam, trazendo à tona novas histórias de superação, amizade e reconciliação. Cada unidade era gerida com o mesmo carinho que ela empregara na primeira, e cada novo grupo de visitantes encontrava ali não apenas um refúgio, mas um lar. Em uma tarde ensolarada, Helena foi convidada a participar de uma cerimônia em homenagem aos esforços sociais realizados pelo Recanto da Esperança. Representantes de várias cidades onde os centros estavam em funcionamento vieram compartilhar suas experiências e reconhecer a importância do projeto. Carlos e Daniela estavam ao lado de Helena, visivelmente emocionados, enquanto o prefeito da cidade se dirigia à multidão. Hoje celebramos mais do que um projeto, celebramos um legado. Helena nos mostrou o verdadeiro valor da empatia e da solidariedade. Seu exemplo inspira todos nós a sermos melhores, a estender a mão e a construir comunidades onde cada pessoa importa. Helena foi chamada ao palco e, em meio a aplausos calorosos, pegou o microfone com um sorriso gentil. Nunca imaginei que um sonho tão simples se tornaria algo tão grandioso. O Recanto da Esperança nasceu de uma necessidade pessoal, mas se transformou em algo muito maior, graças a cada um de vocês que acreditou e ajudou a construir essa realidade. Ela fez uma pausa, olhando para o público com gratidão. Que essa semente plantada aqui continue florescendo, levando esperança a todos os lugares onde houver pessoas dispostas a amar e acolher. Não há limites para o que o amor pode alcançar. Após a cerimônia, enquanto caminhava de volta para casa com Carlos e Daniela, Helena refletia sobre tudo o que havia passado e sobre o futuro. Parece um sonho, não é? Comentou ela, segurando o braço do filho. Ver tantas vidas tocadas, tantos lugares transformados por algo que começou de forma tão simples. Carlos assentiu, emocionado. O seu exemplo transformou vidas, mãe. Não há como medir o impacto que você teve em todas essas pessoas. Daniela também sorriu. Sim, Dona Helena. E o mais bonito é que todos esses centros carregam um pedacinho de você, da sua força, do seu amor. Naquele momento, Helena percebeu que sua jornada havia chegado a um ponto de paz. Ela não apenas reconstruiu sua vida, ela havia deixado um legado de compaixão e acolhimento que transcenderia gerações. Os anos passaram, e Helena, já idosa, passava cada vez mais tempo em casa, cercada pelo carinho de Carlos,
Daniela e de amigos que faziam visitas constantes. O jardim, sempre repleto de rosas e flores cuidadas com dedicação, era o lugar onde ela encontrava paz e reflexão. Em uma dessas tardes, Daniela se aproximou e sentou-se ao lado dela no banco de madeira do jardim. Sabe, Dona Helena, eu estava lembrando de tudo o que passamos juntas. Você foi um anjo na minha vida, e cada passo que dei nesse caminho foi inspirado pelo seu exemplo. Helena sorriu, tocando o ombro de Daniela com carinho. Você também foi uma bênção para mim, minha querida. Sem você, talvez nada disso teria acontecido. Você trouxe luz e coragem para o meu caminho, e sou eternamente grata por isso. Carlos, que estava observando a conversa de longe, se juntou a elas, sentando-se do outro lado da mãe. Vocês duas formaram uma equipe imbatível. Todos os centros, todas as vidas tocadas, tudo isso foi fruto da união e do amor que vocês colocaram nesse projeto. Em um final de tarde, ao observar o pôr do sol no jardim, Helena sentiu-se completa e em paz. A vida havia sido generosa, e ela sabia que havia cumprido sua missão com gratidão e alegria. Seus filhos, Carlos e Daniela, estavam preparados para continuar o trabalho, para levar adiante o recanto da esperança e manter vivo o espírito de acolhimento e bondade que ela tanto prezava. Com o coração tranquilo e a alma leve, Helena fechou os olhos, deixando-se envolver pela brisa suave e pelo aroma das rosas, que floresciam cada vez mais fortes e bonitas, simbolizando a continuidade de tudo o que ela havia semeado. Nos meses que seguiram, Carlos e Daniela se tornaram os responsáveis pela expansão do Recanto da Esperança. Honrando o legado de Helena, eles levaram o projeto a novas comunidades, cada uma com suas próprias necessidades e desafios, mas todas recebendo o mesmo acolhimento caloroso que Helena ensinou. O Recanto da Esperança se tornará mais do que um simples abrigo. Cada unidade era um local de transformação, onde pessoas de todas as idades e histórias de vida encontravam apoio para recomeçar, inspiradas pela jornada de superação de Helena. Carlos, com sua visão pragmática, organizava os recursos e trabalhava em parceria com organizações locais. Daniela, com sua sensibilidade e empatia, continuava oferecendo o cuidado direto aos moradores. Certa vez, durante uma reunião com líderes comunitários, Daniela compartilhou a história de Helena e o impacto que ela havia causado, não apenas em suas vidas, mas na vida de todos os envolvidos no recanto. Minha mãe nos ensinou a importância de olhar para o outro com compaixão, de escutar e, acima de tudo, de nunca desistir de alguém. É esse espírito que queremos manter vivo em cada recanto. Os olhos dos presentes estavam marejados. A força e a ternura de Helena haviam se espalhado para cada canto, ultrapassando fronteiras e unindo pessoas de todas as origens. Carlos e Daniela perceberam que, mesmo ausente, Helena permanecia presente nos gestos e nas palavras de cada pessoa tocada por sua história. No jardim restaurado da casa de Helena, onde as rosas floresciam como um símbolo de renascimento, Carlos e Daniela se reuniam frequentemente para lembrar de sua mãe. Sentavam-se no velho banco de madeira, observando as flores e sentindo a brisa suave que parecia ecoar a paz e o amor de Helena. Daniela, com um sorriso saudoso, comentou certa vez: "Lembra quando ela dizia que as rosas sempre voltavam a florescer, não importa o que acontecesse?" Acho que ela estava falando de si mesma. O amor dela floresce em cada um de nós. Carlos assentiu, tocando uma das rosas delicadamente. Sim, o Recanto da Esperança é o jardim dela. E cada pessoa que passa por lá leva um pouco dessa força, dessa bondade. O tempo passou, e o Recanto da Esperança se consolidou como um símbolo de solidariedade e transformação social. Cidades e vilarejos em todo o país pediam orientações para implementar projetos semelhantes, e Carlos e Daniela viajavam regularmente para oferecer suporte e compartilhar a metodologia inspirada por Helena. Eles criaram programas de formação para novos coordenadores, sempre enfatizando o valor humano e o cuidado com cada detalhe. Em uma dessas sessões de treinamento, Carlos destacou a importância da simplicidade. Minha mãe sempre dizia que um sorriso sincero e um ouvido atento eram mais valiosos do que qualquer estrutura ou recurso. É isso que queremos que vocês lembrem todos os dias. Daniela, emocionada, completou. Ela acreditava que cada pessoa tem um potencial de cura e de transformação, e o Recanto da Esperança é uma prova viva disso. Vocês, agora, serão os guardiões desse legado.
Cada novo coordenador carregava consigo a essência do Recanto da Esperança, e assim, o impacto de Helena continuava a se multiplicar, tocando cada vez mais vidas. Na casa de Helena, agora símbolo de inspiração para a comunidade, realizavam-se encontros regulares para celebrar a vida e o legado de Helena. Carlos e Daniela abriam as portas para reuniões e eventos, mantendo vivo o espírito acolhedor que a mãe tanto cultivou. Em um desses eventos, o padre Miguel, grande amigo e conselheiro de Helena, discursou para a multidão que havia se reunido no jardim. Helena foi uma mulher que viveu o amor na prática. Ela nos mostrou que a verdadeira riqueza está em dar, em cuidar, em se importar com o próximo. E é isso que todos nós podemos fazer, cada um em sua maneira, em seu tempo. Do meio da multidão, uma voz se levantou. Era uma das primeiras pessoas acolhidas pelo Recanto da Esperança, um senhor que, anos atrás, havia chegado ao centro sem nada e, graças ao apoio que recebeu, conseguiu reconstruir sua vida. Helena me deu uma nova chance, uma nova vida. E por ela, eu sempre serei grato. Hoje, eu retribuo o que recebi ajudando outros que passam pela mesma situação que eu passei. Esse é o legado dela em mim. A emoção tomou conta dos presentes, e Carlos e Daniela se entreolharam, sentindo a certeza de que a missão de sua mãe estava mais viva do que nunca. Ao final da cerimônia, quando os convidados se dispersaram, Carlos e Daniela permaneceram no jardim, sentindo a brisa leve e o perfume das rosas. O céu estava tingido de tons alaranjados pelo pôr do sol, e o ambiente transmitia uma sensação de paz indescritível. Ela estaria muito orgulhosa de você, Carlos, disse Daniela, tocando o ombro do irmão. E de você também, Daniela. Sem você, nada disso teria sido possível, respondeu Carlos, segurando a mão da irmã. Juntos, prometeram continuar cuidando do Recanto da Esperança com o mesmo amor e dedicação que Helena dedicara a todos os que passaram por ali. Sabiam que, enquanto houvesse compaixão, o legado de Helena jamais seria esquecido. Os dois voltaram a caminhar lentamente pelo jardim, recordando com carinho os momentos ao lado da mãe. Em cada canto, em cada rosa, parecia haver uma parte dela. E, enquanto existissem pessoas dispostas a estender a mão e acolher o outro, Helena viveria para sempre em cada gesto, em cada sorriso e em cada recanto da esperança. O tempo avançou, e o Recanto da Esperança expandiu-se de maneira impressionante. Carlos e Daniela continuaram a coordenar novas unidades, mantendo o princípio simples e poderoso que Helena ensinara: acolher cada pessoa com respeito, dignidade e amor. Cada nova casa do recanto tornava-se um lugar de renovação, onde pessoas feridas pela vida encontravam apoio para recomeçar. Entre histórias de recomeços e superação, o recanto tornou-se um farol para comunidades inteiras. Carlos, prático e organizado, mantinha as operações funcionando, enquanto Daniela, com sua empatia e sensibilidade, trabalhava diretamente com os acolhidos, ajudando-os a reconstruírem suas vidas. Certa vez, durante uma visita a uma das novas unidades, Daniela foi abordada por uma jovem mãe que segurava seu filho pequeno nos braços. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Vocês salvaram minha vida e a do meu filho. Não tenho palavras para agradecer." Daniela a abraçou, emocionada, e respondeu: "Este é o legado da minha mãe, Helena." Ela acreditava que ninguém deveria enfrentar os desafios da vida sozinho. Essas palavras se tornaram um lema para o Recanto da Esperança, ecoando nas ações de cada colaborador e voluntário, e na vida de cada pessoa acolhida. De volta à casa original, onde Helena viveu, Carlos e Daniela mantinham reuniões e encontros comunitários, trazendo à memória a dedicação de sua mãe. Cada visita, cada conversa, lembrava a eles do propósito maior que ela havia deixado. Durante um desses encontros, o padre Miguel fez um discurso emocionante. O que vemos aqui hoje não é apenas uma obra social. É o amor em movimento, a bondade que Helena semeou. E cada um de nós, ao ajudar, ao estender a mão ao próximo, continua a missão que ela começou. A comunidade, inspirada pela história de Helena, mobilizou-se ainda mais. Muitos ofereciam tempo e recursos para manter o recanto em funcionamento. A casa de Helena tornou-se o ponto central de uma corrente de apoio e bondade, que crescia e se fortalecia a cada dia. Enquanto isso, Carlos e Daniela continuavam a expandir o alcance do recanto, conectando-se com outras organizações e recebendo apoio de diversos setores.
Muitas cidades e regiões buscavam replicar o modelo, e Carlos dedicava-se a ensinar a metodologia para novos colaboradores, assegurando que cada unidade do recanto mantivesse a mesma essência de amor e respeito. Daniela, por sua vez, supervisionava o trabalho de perto, garantindo que cada pessoa acolhida recebesse o cuidado individual que sua mãe sempre prezou. Ela lembrava constantemente os colaboradores do recanto: não se trata apenas de oferecer um teto. Trata-se de oferecer um lar, um lugar seguro onde cada pessoa possa encontrar esperança e um recomeço. Em uma das reuniões de treinamento, Daniela compartilhou a história de sua mãe com os novos voluntários. Minha mãe sempre acreditou que a dignidade e o respeito são a base para qualquer transformação. E é isso que esperamos de todos vocês. Cada pessoa que vocês encontrarem aqui precisa se sentir valorizada e respeitada. No jardim, onde as rosas plantadas por Helena continuavam a florescer, Carlos e Daniela encontravam refúgio para refletir e renovar suas forças. Às vezes, passavam horas ali, sentados no banco de madeira, conversando sobre as próximas etapas e os desafios que vinham pela frente. Carlos, observando as rosas, comentou: estas flores são como o recanto. Foram plantadas com amor, enfrentaram tempestades, mas sempre voltam a florescer. Nossa missão é cuidar para que esse jardim, esse legado, continue vivo. Daniela sorriu, tocando delicadamente uma das flores. É verdade. As rosas dela, o recanto, todos nós somos frutos do amor que ela plantou. Em pouco tempo, o Recanto da Esperança tornou-se uma referência nacional. Mais e mais pessoas, inspiradas pela história de Helena, envolviam-se no projeto. As histórias de superação e transformação ecoavam em todos os cantos, e cada unidade do recanto tornava-se um testemunho do poder do amor e da solidariedade. Carlos e Daniela não apenas mantinham o legado de Helena, mas também expandiam sua visão, incorporando novos programas e parcerias para atender a um número cada vez maior de pessoas. E assim, o Recanto da Esperança continuava a crescer, tocando cada vez mais vidas, com cada nova unidade representando uma flor do jardim de Helena florescendo em meio às dificuldades. Em uma tarde ensolarada, Mercedes e Carlos receberam um convite especial para compartilhar a história do recanto em um evento nacional. Ao subirem no palco, diante de uma plateia emocionada, Carlos iniciou seu discurso, contando sobre a jornada que os trouxe até ali. A força do Recanto da Esperança está no amor que nos foi ensinado por nossa mãe. Ela nos mostrou que, mesmo nas maiores adversidades, é possível encontrar forças para recomeçar e ajudar os outros a fazerem o mesmo. Daniela completou, com os olhos marejados: este projeto é uma homenagem a Helena, que sempre acreditou no potencial humano e no poder transformador da empatia e da compaixão. E esperamos que cada um de vocês possa levar essa mensagem adiante. Ao retornarem para casa após o evento, Carlos e Daniela sentiram uma profunda paz. Sabiam que estavam honrando a memória de Helena da melhor maneira possível. Ela não estava mais fisicamente presente, mas seu espírito, seu amor e sua bondade permaneciam vivos no Recanto da Esperança, nas pessoas que acolheram e nas comunidades que se uniram. No jardim, as rosas de Helena floresciam intensamente, como se celebrassem o legado de uma mulher que dedicou sua vida a cuidar do próximo. E enquanto houvesse alguém disposto a acolher, ajudar e apoiar o outro, o Recanto da Esperança continuaria a ser um símbolo de esperança e de renovação para todos. Nos meses que se seguiram, o Recanto da Esperança continuou a ser um símbolo de força e solidariedade. Carlos e Daniela, agora amplamente conhecidos por sua dedicação, recebiam cada vez mais visitas de pessoas que buscavam orientação para implantar projetos semelhantes em suas próprias comunidades. Certo dia, enquanto Carlos e Daniela organizavam um evento comunitário, receberam a visita inesperada de Isabel Montoya. Vinda de longe para conhecer o recanto, Isabel estava profundamente emocionada com o que encontrou. Ao caminhar pela casa, observando as fotografias e as rosas no jardim, Isabel sorriu, e seus olhos refletiam um misto de gratidão e nostalgia. Esse lugar tem uma paz tão bonita, disse ela, admirando as flores no jardim de Helena. Ela estaria muito orgulhosa de vocês. Daniela assentiu, segurando a mão de Isabel. Helena sempre acreditou no poder do amor e da bondade. E, de certa forma, ela ainda está aqui, em cada detalhe do recanto e em cada história de superação. Naquela mesma tarde,
Isabel foi convidada para compartilhar sua própria experiência com os residentes e vizinhos do recanto. Sentada entre Mercedes e os demais, ela contou sobre os momentos difíceis que enfrentou e a força que encontrou para superar as adversidades. Perdi muito ao longo da minha vida, começou Isabel, sua voz suave e firme. Mas também aprendi que, quando há amor, quando há pessoas ao nosso redor dispostas a ajudar, a dor se torna mais suportável. Helena foi uma dessas pessoas para muitos aqui, e eu sou grata por ver o legado dela continuar através de vocês. A cada palavra, Isabel tocava o coração dos presentes, e muitos enxugavam discretamente as lágrimas. Sua história era um lembrete do poder transformador da resiliência e da compaixão. Com o tempo, o Recanto da Esperança firmou-se como um exemplo a ser seguido. Em uma cerimônia especial, Daniela foi convidada a assumir a coordenação de uma nova iniciativa nacional de apoio a idosos em situação de vulnerabilidade, inspirada pelo modelo do Recanto. Esse reconhecimento não era apenas uma conquista pessoal, mas também um tributo ao trabalho incansável de Helena, Carlos e Mercedes. Carlos e Daniela aceitaram com gratidão e prometeram que o espírito do Recanto continuaria vivo em cada projeto, em cada nova unidade. Em seu discurso de aceitação, Carlos afirmou: "O Recanto da Esperança é mais do que um abrigo. É um lugar onde as pessoas podem reencontrar a dignidade e a paz. Esperamos que todos vocês levem essa mensagem para frente, lembrando-se sempre de que ninguém deve enfrentar as dificuldades da vida sozinho." Enquanto a cerimônia acontecia, Mercedes caminhava pelo jardim, absorvendo o brilho suave do sol sobre as rosas. Aquele espaço agora restaurado, com flores coloridas e arbustos podados, simbolizava a superação e a continuidade do amor de Helena. Ali, cercada pelas flores que representavam a essência do recanto, Mercedes permitiu-se um momento de paz. O padre Miguel, aproximando-se, colocou a mão no ombro dela. "Dona Mercedes, você e sua família trouxeram uma luz para esta comunidade. Nunca saberemos quantas vidas foram tocadas, quantas almas foram curadas por este lugar." Mercedes sorriu, emocionada. "Sinto que, mesmo após tudo o que passamos, encontramos um propósito. Não apenas para nós, mas para todos que cruzam este portão." Com o fim do evento, Carlos e Daniela se reuniram no jardim com os amigos e vizinhos para um momento de confraternização. Enquanto compartilhavam histórias e relembravam as conquistas do recanto, o clima era de união e gratidão. Daniela olhou para Mercedes e, emocionada, segurou sua mão. "Tudo isso começou com você, Dona Mercedes. Seu amor e sua coragem inspiraram todos nós a seguir adiante. E Helena, onde quer que esteja, com certeza sorri ao ver tudo isso." Mercedes, com os olhos marejados, abraçou Daniela. "Sei que Helena está conosco. E enquanto houver amor neste jardim, enquanto houver união nesta casa, o Recanto da Esperança nunca deixará de existir." Com o entardecer, as luzes do recanto foram acesas, e as vozes animadas dos vizinhos encheram o ambiente. O jardim, renovado e vibrante, continuava a florescer, e a essência do recanto permanecia intacta. Carlos e Daniela, lado a lado com Mercedes, sentiram-se completos, sabendo que a jornada de Helena não terminava ali. O Recanto da Esperança era agora um farol para todos que buscavam força e compaixão em tempos difíceis. E enquanto as rosas de Helena florescessem, o recanto continuaria a acolher, apoiar e dar esperança a todos que precisassem. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo e deixe seu comentário. Adoramos ler as mensagens de vocês, que são o verdadeiro combustível para continuarmos trazendo histórias emocionantes e inspiradoras. E, claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história de coragem e resiliência. Estamos juntos nessa jornada.